Oiê, boa noite, Cissa Geller na área, falando aqui pro @CissaGellerPC, autoestima e sucesso. E hoje eu quero falar em como lidar com a raiva. Como é que a gente lida com a raiva diante de coronavírus? Como é que a gente está aí lidando com as nossas questões? Eu vou me apresentar um pouquinho, eu estou tentando aqui fixar o comentário. Olá, boa noite! Está me ouvindo bem? Dá um joinha. Estou aqui na saga de tentar fixar o comentário. Gente do céu, eu não sei se é o celular que está de brincadeira comigo. Mas vamos lá. Eu vou falar um pouquinho, vou me apresentar. Vou falar um pouquinho das questões da raiva, né? Como lidar com a raiva aí. Vamos lá. Deu uma pausa aqui. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá? Estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Manda um joinha aí que tá ouvindo, mande coraçõezinhos. Quanto mais coraçõezinhos vocês mandarem aí no canto da tela, o Instagram, ele mais libera a live para outras pessoas poderem visualizar também, para também receber conteúdo. Eu tô brigando aqui ainda com o nosso querido comentário, que não consigo aqui dar uma... fixar o comentário, não sei por que ele tá de brincadeira comigo. Mas eu vou falar então a minha apresentação. Para quem não me conhece, o meu nome é Silvana, de RG, e o meu nome artístico, né, é Cissa Geller. Cissa Geller já tem aí muitos anos de estrada, é meu apelido que se tornou a minha marca. Eu sou psicóloga, eu sou formada pela Universidade de São Marcos desde 2007, sou apaixonada pela psicologia, tenho especialização em terapia comportamental e cognitiva em saúde mental pelo HC, pelo Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Boa noite, Shirley, seja bem-vinda. Boa noite, Sofia, seja bem-vinda. E eu tenho também formação em TCC, que é a terapia cognitivo comportamental, que eu também sou apaixonada. Hoje eu vivo de consultório, desde 2013 eu atendo. O meu foco de trabalho no consultório são questões de autoestima, questões de ansiedade, depressão, relacionamento e tem aparecido bastante questões de sexualidade. Tanto é que eu comecei uma nova especialização que é a minha grande paixão, estou muito feliz, que é na sexualidade humana lá no IEPS do Hospital Pérola Barton. Então eu estou muito feliz por estar iniciando essa especialização nova. E eu já estudo questões de sexologia desde 2017, desde janeiro de 2017, exatamente. Boa noite, Wikilane, eu acho que é assim. Boa noite, Safados Oficial, me seguindo, ó, galera do Rio. E aí, eu tenho uma grande paixão pela psicologia, pelo consultório, e eu tenho feito um trabalho de ajudar as pessoas a se ajudarem. Esse é o grande foco do meu trabalho e eu me sinto muito feliz, muito realizada. Eu sou uma pessoa muito feliz com o meu trabalho e eu quero compartilhar com você as experiências que eu tenho com a raiva. Né? O que é a raiva? É quando sobe aquele calor e muitas vezes a gente perde a paciência e a gente fica cego. Eu falo que toda vez que nós estamos com raiva, nós estamos cegos, a gente não consegue perceber as coisas e muitas vezes a gente toma aí atitudes, soluções que não são bem assertivas. Então, se você estiver muito feliz, ou muito triste, ou muito estressado, muito ansioso, ou com muita raiva, não tome nenhuma decisão, porque isso não é bom, porque quando você for analisar e passar um tempo, você vai ver que você tomou uma decisão que não foi muito boa para você, ou para o outro. Então, a raiva, ela gera no nosso organismo muitas substâncias, né? E essas substâncias são as substâncias que geram o estresse. E é como se a gente estivesse dizendo para o nosso corpo, boa noite, Márcia, que ele está queimando, que ele está uma labareda. E o que o
corpo quer fazer? Quer apagar o fogo. Só que não tem fogo. Então a raiva, ela gera no nosso corpo muito cortisol. E é justamente isso que faz com que o corpo queira apagar o cortisol. E quanto mais raiva eu tenho, pior é. E aí o que acontece quando eu fico com muita raiva? Eu posso aumentar a minha pressão arterial, eu posso ter questões de diabetes, eu posso ter questões de tireoide, eu posso ter questões de baixa imunidade, eu posso detonar o meu corpo se eu passo muito tempo da minha vida com raiva. E aí, pensando na quarentena, muitas famílias são gigantes, né? Ou são mais, como eu posso dizer? Tem mais pessoas na família, né? Então é mais difícil conviver em família. Eu tô aqui em casa, eu tô dividindo a casa com a minha mãe, somos só nós duas e a gente não tá se estranhando, a gente tá se dando bem. Eu passo grande parte do tempo do dia trabalhando, então a gente acaba não brigando. Mas eu imagino que em casas que tem um número maior de pessoas, é mais difícil. E se tiver mais mulheres, eu acho que é mais difícil, porque tem a questão da TPM, tem a questão do estresse, tem a questão que bagunça tudo, né? A mulher, ela alterna muito humor ao longo dos 30 dias de um mês. Então, como conviver, né? Como conviver e não deixar a raiva tomar conta do teu corpo, da tua vida, né? Da tua mente. É buscar a paciência. E como é que a gente busca a paciência? Essa é a minha filosofia que eu mais amo de coração. Eu tenho uma filosofia, eu tenho várias historinhas que eu vou inventando, são coisas que eu vou adquirindo, são histórias que fazem as pessoas lembrarem delas e é mais fácil, por isso eu gosto de histórias. Gosto muito de reflexões, então eu acabo inventando as histórias com coisas mais fáceis para a gente decorar e ficar atento. Então eu falo que toda vez que a gente pede paciência para o universo, seja lá para quem for, a gente tem aquela sensação de que eu vou estar numa ilha deserta, num lugar super gostoso, super zen, água de coco, sombra, tudo jóia, só que não. Toda vez que eu peço para ser mais paciente, para ter mais calma, diante de situações estressantes de raiva, principalmente, eu vou ser jogado na minha filosofia que eu chamo de olho do furacão. E o que é o olho do furacão? É tudo acontecendo ao mesmo tempo e você lá no olho do furacão surtando de raiva. Só que não. Quando você aprende a respirar, né? Não vou me envolver com o que está acontecendo, eu vou me afastar, é como se você desse um passo para trás e você, com calma, olha para a situação e vai buscar saídas, soluções. Neste momento, você vai aprendendo que estar diante do olho do furacão é ter várias coisas acontecendo e eu não tomar uma medida extrema, eu não ficar com raiva, eu não me desesperar, eu não xingar, eu não dizer palavras que ofendem o outro, porque a gente magoa muitas pessoas quando a gente está com raiva, isso é fato. Mas, para eu chegar nesse nível, eu vou errar. Eu vou perder a cabeça, eu vou xingar, eu vou falar mal, eu vou discutir, eu vou ficar de mal, eu vou ficar de cara feia. Até que vai chegar uma hora que eu vou estar na mesma situação e eu vou dar um passo atrás, vou respirar fundo e vou agir diferente. Porque as coisas... Boa noite, Vera! A Vera é minha professora da faculdade, gente, ó. Aprendi teste com ela. Amo. É muito bom quando você entende que você vai ter que passar pelas situações várias vezes para poder aprender a não perder a calma e a se manter em paciência. Então, o que vai acontecer? Você vai ficando mais consciente de você e do teu corpo, da tua mente, que você não precisa responder de prontidão, que você não precisa agir assim, sem pensar. Você pode respirar fundo, tomar um copo d'água, dar uma volta, repensar, para que você tenha calma e paciência, para que você não exploda e que o clima não fica pesado aí na tua casa. Então a raiva, ela vai vir como um teste. A primeira vez você erra, a segunda também, na terceira você repensa, na quarta você, Porque todas as situações, elas são neutras. Como você reage diante das situações é que vai ditar a diferença. Então, se você reage com raiva, você vai levar a raiva com você. Eu li uma história num livro que um senhor, ele bateu o carro e isso gerou para ele um estresse muito grande, trouxe muita raiva e muitas outras
doença, e mesmo depois que ele vendeu o carro, e ele lembrava dessa história do acidente, de toda a raiva que ele passou, ele sentia as mesmas reações. Então, olha como a raiva é profunda na vida da gente, olha como ela fica enraizada. Então, o que eu posso fazer para evitar? Respirar, tomar um copo d'água, dar uma volta e pensar em soluções. Eu sempre conto lá no consultório que muitas vezes os pacientes ficam chorando, né? Diante do leite derramado. O leite não vai voltar para a caixinha. É limpar e buscar outro leite. Então, muitas vezes, a gente tem que respirar fundo e aceitar determinadas situações. Por quê? Porque estamos convivendo em família, estamos em quarentena. A gente precisa aprender a tolerância. E a única forma de eu aprender a tolerância e não entrar em raiva é respirando fundo e não agindo no impulso. Porque toda vez que você age no impulso, você perde a cabeça. E você fala o que você não devia, você magoa as pessoas, você cria um clima tenso, você traz todas as reações físicas que eu disse lá no início da live. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Alguém tem aí alguma pergunta sobre raiva? Eu vou liberar aqui o acesso para a Vera, a minha professora linda, vai entrar aqui, gente, tá? Eu vou pedir para ela me pediu solicitação e eu vou liberar. Vamos lá. Tô esperando ela aceitar essa live aqui falando sobre a raiva. Olá, Vera! Boa noite! Boa noite, você tá bem, menina? Eu estou! Que alegria poder falar com você! A minha maior, pode ter certeza. Adoro ver Oh, vocês eu vou exercendo. chorar, hein? Eu sou muito Chora não, bobona. chora não, você tá de quarentena, não pode chorar. Como é que você tá? Tá bem? Eu estou muito bem. Ótimo, ótimo. Eu quero ouvir você falar, tá Eu bom? já falei um pouquinho sobre a raiva. Você tem alguma Ouvindo. contribuição, Vera, para falar um pouquinho sobre como lidar com a raiva nessa quarentena que nós estamos vivendo? Qual que seria a sua dica para gente? Bom, quanto à raiva, eu acho que ela é um exercício da não paciência. Você não tem a paciência, não tem a tolerância, você desenvolve a raiva. É uma forma, né? E a raiva realmente é uma coisa que te faz muito mal. Ela te envenena. Envenenando, você fica. Então, acho que é mais ou menos isso. É ficar regando coisas ruins dentro da gente, né? O tempo todo. E só cresce, Exatamente. cada vez mais só aumenta. É mais ou menos É, isso, não é? mais ou menos isso. Você insiste, deixa eu só mudar de posição. Pronto, melhor. Você insiste em permanecer em coisas que não te fazem bem. E aí tudo vai dar errado. Nada vai dar certo, porque não te faz bem. Exatamente. E às vezes a gente não se percebe que a gente está cada vez mais criando a raiva dentro da gente e olhando com muito mais raiva aos desastres que vão acontecendo, as coisas ruins, ou não só desastre, mas as coisas vão dando errado e a gente vai reagindo com cada vez mais raiva. A gente vai alimentando a raiva como se fosse um monstro gigante. A raiva é uma bola de neve. Porque você começa com uma raiva pequenininha de alguma coisa, essa raiva vai se estendendo a outras coisas. Entendeu? Eu acho que é bem por aí, é uma bola de neve. E não te traz benefício, te envenena. Sim, eu não sei se você ouviu no início da live, eu estava falando que ela altera a nossa imunidade, os batimentos É, cardíacos, a pressão, colesterol, um monte de outras coisas. Ela bagunça o nosso corpo e ela tira esse equilíbrio. Né? Então a uhum, raiva é questões de obesidade, dificuldade de dormir. Então essa pessoa ela começa a ter vários desequilíbrios em todos os aspectos físicos dela, do corpo. A vida fica difícil. uhum, uhum. Se você pegar um pouquinho da medicina chinesa, não sou especialista nisso. A raiva,
ela detona o fígado. Como o medo detona o rim. Medicina chinesa. Bem interessante. É. Essa ligação, esse link entre as coisas são interessantes para você até descobrir os seus males físicos. E até porque tá tudo conectado, né? Não dá para Uhum. você não é. Eu geralmente falo isso no consultório. O paciente não é meio trabalho. Se o trabalho tá ruim, vai influenciar em casa. Se em casa tá com problema, vai influenciar no trabalho. Você não leva a metade só que é trabalho. Tá tudo muito interligado. Né? Então nós Exatamente. somos tudo interligado, não é? Exatamente isso. O emocional atrapalha o profissional e atrapalha toda a sua dinâmica de vida, na verdade. Se você não está bem, tudo vai dar errado. Nada vai ficar bem. É isso? E aí o que eu percebo é que muitas vezes a gente não consegue ver que nós estamos presos nas coisas ruins. Então tem coisas Uhum. boas e ruins o tempo todo Uhum. acontecendo, mas a gente fica fixado só olhando para as coisas que estão dando errado, para as tragédias, para as coisas tristes. E a gente não consegue ver, muitas vezes, o lado positivo. Eu canso de ver, os pacientes chegam lá no consultório cheios de, hoje deu tudo errado, aconteceu um monte de tragédia, e aí eu consigo olhar para eles e mostrar que não, que tem coisas positivas, mesmo nas coisas ruins. E é difícil para as pessoas perceberem isso, elas estão muito enraizadas ainda na raiva, no ódio, nas coisas que acontecem e não saem como a gente imaginava. E isso também vai gerando ainda Exato. mais raiva. Exatamente. Exatamente. A raiva realmente, acho que é um dos piores sentimentos que a gente pode ter, né? Que, que não é da raiva, é do ódio que é pior, que é do amor e do ódio, né? Existe uma linha, né, que separa os dois e que, na verdade, não separa, né? Porque se você tem raiva, você não ama. Exatamente. E aí você não vê nada bom, né? Parece que eu falo que tá com a nuvinha, né? Eu falo, hoje você tá com a nuvinhazinha que tá chovendo em Uhum. cima de você e você não consegue olhar no entorno, que estão É isso acontecendo aí. outras coisas. Verdade, verdade. Mas a pessoa não consegue perceber. Porque, na verdade, a raiva cega. Exatamente. Eu não assisti o seu começo, então eu não sei como é que foi. Tá, mas acho que você já deu uma Então, eu, eu, retornada. eu falei um pouquinho da questão física, do que a raiva faz, e falei que a Ah, raiva cega mesmo a gente, que a gente nunca é. deve tomar uma decisão logo de cara, né? A raiva Uhum, sobe, né? Você fica uhum, com o sangue ferve, e aí você não deve tomar uma decisão, nem com raiva, nem com uhum, ódio, nem com ansiedade, nem com alegria demais e nem com tristeza demais. Porque você vai tomar uma decisão, às vezes é uma coisa irreversível, e aí uhum, depois não tem volta, porque quando você cai em si, quando passa a raiva, quando diminui, eu tô sem a minha garrafinha aqui da ansiedade, ficou lá no consultório. Então você vai se acalmando, você percebe que você não deveria ter feito aquela coisa, né? Eu escuto muito isso. Nossa, como é que eu faço para uhum. voltar atrás? Tem coisas que não dá. Então é Não. neste momento que eu devo respirar, tomar um pouco de água, Uhum, dar uma volta. O problema não vai resolver, mas eu vou uhum. estar mais calmo diante da situação para poder tomar uma melhor resolução. Aham. Normalmente se age com a impulsividade, né? Que é uma outra característica. Não que a raiva não seja, a raiva também pode ser um momento de impulsividade. É o não gostar de Sim, e passar a sentir, né? Então, e aí, você generaliza, na verdade é isso, né? Dá uma generalizada geral, aí tudo dá errado. exatamente. E neste momento de convivência, é a questão do controle. Quando eu Uhum. quero que todos façam o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, isso também pode gerar raiva no outro, né? Então, as coisas precisam
ser conversadas, negociadas, para que a gente tenha um ambiente melhor, mais calmo, mais tranquilo. Né? E quando tem essa pessoa que ela é mais a centralizadora, a que geralmente resolve tudo pelos outros, por si pelos outros, Uhum. e quer controlar, né, todo mundo em casa, o que vai fazer, a hora que vai fazer, como vai fazer, é muito difícil. Então gera raiva no outro esse tipo de comportamento. Tem uma pergunta aqui. Estou vendo. Se você já deu essa Mas se chance. você já deu várias chances de convivência, mas a atitude da outra pessoa só mostra o contrário. E aí? E Quando você já aí, deu né? várias chances e a pessoa não muda. Então, o que, que eu falo lá no consultório? Quando as pessoas vêm Uhum. assim, eu quero mudar o meu marido, eu quero mudar meu filho, eu quero mudar a minha esposa. Eu vou falar, olha, tem uma notícia triste para te dizer. Ele não vai mudar, a não ser que ele queira. Quem vai Uhum. mudar. mudar é você. Exatamente. Você que vai olhar para Exatamente. essa situação e não vai mais se irritar. Você é que Uhum. vai esperar o tempo do outro, né? Às vezes os pacientes falam Exatamente. assim: ah, eu já pedi 10 vezes para o meu marido lavar a louça e ele não lava. Aí eu fico com raiva e vou lá e lavo. Eu falei: pois é, você está errada. Por que você É, está errada? Ele não falou que vai lavar? Deixa ele no tempo dele, vai fazer outras coisas. A hora que ele quiser, ele vai e lava. Não fica pressionando. Então o outro, ele não vai mudar para satisfazer o meu desejo. Isso é uhum. possível. Eu só mudo quando eu quero mudar e quando eu vejo um sentido e um significado que vai ser bom para mim. Caso Uhum. contrário, eu não vou mudar. Né? As pessoas que acham que a vida está maravilhosa, que não tem nenhum problema, elas não vão buscar solução. A gente só busca solução quando a gente tem um problema. Então, assim, Exatamente. esperar que o outro mude é meio que ficar frustrado e com raiva à toa. É mais ou menos assim, é a minha filosofia da árvore. Você está debaixo de um pé de maçã, esperando que caia uma laranja. Não vai cair laranja. Então, quando você espera que o outro mude, você está lá o tempo Uhum. todo esperando cair uma laranja, só que é um pé de maçã. Não vai cair laranja. É um pé de maçã. Então a gente Uhum. precisa ter a consciência de que a gente está no lugar errado, esperando por algo que ele não tem. Então o outro muitas vezes ele não vai mudar. Desde que ele queira mudar é uma história, mas ele não vai mudar para satisfazer o nosso desejo, para satisfazer a minha vontade. Então eu vou ter que aprender a lidar com o outro desta Exatamente. forma e não me irritar. Eu não vou mais É, me irritar porque esse é o comportamento do outro, não é? exatamente. Não pode te fazer mal. É o aceitar sem que te faça mal. Então, cada um tem seu tempo, seu ritmo, o seu modo de ser. Da mesma forma que eu quero que o outro haja do meu jeito, o outro também quer que eu haja do jeito dele. E aí, Exatamente. o bicho pega. Porque aí não dá para nenhum dos dois. Eu, eu falo que tem que ser a terceira opção. O que, que é a terceira opção? Na minha casa, a gente esquenta a água e bota o pó do café. Na casa, Aham. por exemplo, do meu namorado, vamos dizer assim, eu não tenho namorado, tá? Mas vamos imaginar que eu tenha um. Na casa dele, eles esquentam a água e jogam o pó na melita e joga água no pó da melita. Então eu faço o café Uhum. de um jeito, na casa dele ele faz de outro. Então vamos fazer do nosso jeito. A gente compra uma cafeteira. Né? Então, não precisa ser como Resolve. era na casa da minha mãe. Não precisa ser como era Aham. na casa da tua. Vamos inventar o nosso jeito. E aí a gente não briga. Exatamente. Mas isso são adaptações. Na verdade, são adaptações. Não são nem mudanças. Você se adapta ao jeito. Cria um jeito novo. Desde que ele faça bem para os dois. Exatamente. É isso mesmo. É isso aí. Porque a convivência não é fácil, porque são pessoas que vêm de culturas diferentes, de famílias diferentes, de criação, Claro. né? Ideias Uhum. diferentes. Então a gente precisa se adaptar a esse novo jeito. Não vai ser nem só o meu jeito, nem o teu. Vai ser o Não, nosso. A gente vai se reinventando dentro dos nossos conceitos. exatamente. Tem uma outra questão, né? Quando a gente junta com alguém, não somos dois, somos seis. Nós
Os nossos 6. pais, 6, meia dúzia. Meia dúzia. Uau! Ó, quer ver, ó. Somos nós, 2. Os nossos pais, 2, certo? isso. Nossos pais e os pais da outra pessoa. Dá 6. Exatamente. Então, você imagina 6 histórias diferentes, convivências diferentes, experiências diferentes, tudo diferente, juntar em um casal. Muita bagagem. Muita bagagem. E é muito acerto. Você tem que fazer acertos, na verdade. Você tem que ir acertando as coisas. Por isso as adaptações. Combinados também, né? E comunicação. Eu percebo que falta muita comunicação nas pessoas. Eu percebo que as pessoas brigam, às vezes, não é que é à toa, mas por mal entendido. Exatamente. Nem tudo que eu falo para você é aquilo que eu quero falar. Porque você não entende o que eu falo. Às vezes o que eu falo não é entendido. O que eu quero dizer nem sempre é aquilo que você entende. Difícil, né? O ser humano Sim, é... eu falo muito lá no consultório. Eu falo sabão, você entende mamão, e aí já virou uma confusão. Exatamente. A única coisa comum é o ão. É verdade. É o sufixo. Prefixo, cada um põe o que quer. Uhum, é verdade. E aí, o quanto cada um está disposto também a entrar com a tua paciência para que a convivência e o relacionamento dê certo. Né? E o que Exatamente. eu estou falando também não é só em tempos agora de quarentena, mas o tempo todo, o quanto a gente está disposto a investir. Né? Então, hoje eu ouvi um termo de um paciente que é você investir a pele. Eu não vou lembrar o nome em inglês, ele falou em inglês, mas é tipo você É, investir. Eu vou entrar numa relação sem dar nada. Eu não estou colocando a minha pele em risco. Né? Agora, quando eu entro numa relação e coloco a minha pele em risco, eu estou também dentro. Eu quero fazer aquilo dar certo. Então, o quanto você está investindo para que o seu relacionamento familiar seja bom, uhum. não só em época de quarentena, o coronavírus, mas para que ele seja bom full time, o tempo todo. O quanto você está É, investindo com paciência, com carinho, com perseverança, com amor, né, com mais paciência em relação ao outro. E a você mesmo. exatamente, exatamente. Porque a gente investe, aí o outro está investindo, e aí? Quando Deu eu uma invisto, falhada. quando eu Falhou invisto, aqui. tá, eu vou repetir. E quando Tá. eu invisto e o outro não investe, é um relacionamento, Boa! existe um relacionamento unilateral? Não. Então não adianta você aí levantar a sua bandeira da paz e da paciência na sua Não. convivência de quarentena, enquanto as outras pessoas estão fazendo tumulto, jogando álcool na fogueira. Então Claro. todos têm que participar desses momentos e entender que às vezes um ou outro vai estar mais alterado e a gente precisa dar uma recuada. Não existe um Uhum. relacionamento unitário, né? Não existe o bloco do eu sozinho. Para dar É. certo, todo mundo precisa conviver bem. E todos precisam participar disso. Uhum. Isso é investimento. Exato? E a partir do momento que você investe, você abre mão de conteúdos seus também. Não é isso? Exatamente. Não dá para carregar tudo, né? A gente precisa. Não. Eu sempre falo que quando você está com duas coisas na mão, e aí você quer ganhar Uhum. uma terceira ou segurar uma terceira, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Não vai dar para Claro, você abraçar. Então você vai ter que claro. abrir mão para que você consiga pegar algo com a outra mão. Então é muito Uhum. ceder, o aceitação, né? O Uhum. respirar para calma, calma na alma que as coisas vão se encaminhar. Então, todas as vezes que você participar
né? Uhum. Ajudando também o outro, cedendo muitas vezes, mas não é sempre, não é 100% do tempo, mas entendendo que naquele momento, às vezes, é melhor ser feliz do que ter razão. Eu vou muito para essa linha, às vezes eu prefiro não ter razão, mesmo tendo. Eu prefiro ser Uhum. feliz. O Uhum. exemplo que eu dou é: imagine que você está arrumada para uma festa, um casamento que você esperou muito para ir, como convidado, e vocês erram o caminho e vocês começam a discutir, porque você sabe qual é o caminho e o teu marido não quer fazer o caminho que você está dizendo, e vocês começam a discutir, você chora, chega no casamento toda inchada, borrada, e aí não curte aquele evento que você estava esperando um tempão. Então, Uhum. é melhor ser feliz do que ter razão em alguns momentos. Deixa o outro errar o caminho, deixa ele chegar atrasado. Ah, mas eu vou chegar Uhum. atrasada também. Vai, mas vai chegar plena. Vai chegar com Claro. calma, vai chegar tranquila, sem maquiagem borrada. Então, muitas É. vezes, quando a gente quer o tempo todo estar certo na convivência com o outro, a gente acaba Uhum. perdendo. Uhum. É, o que falta muito, eu acredito, é a aceitação. Sim, É aceitar o outro do jeito que o outro é. Vamos voltar para o papo da mudança, sem querer modificar. exato. Ele tem, a outra pessoa tem que ter o Falhou relacionamento. aqui, deu uma falhadinha. Deu uma falhadinha aqui. É que eu tô fora de São Paulo, bem fora, por sinal. Ah, tá bem longe, né? Tá Tô, esperta. tô longe. Então, a pessoa, às vezes, você vai mudar se você quiser. Papo inicial, começou assim a história, né? Mas temos que aceitar o outro, do jeito que o outro é. Porque a gente também quer aceitação. Eu acho que a A minha gente não internet. tá falhando aí. Mas a gente já entra com um relacionamento querendo mudar. Não pode Exatamente. isso, tem que ser assim, tem que ser assado. Se a gente já entra num relacionamento assim, a convivência vai ser difícil, porque o outro nunca, por mais que a pessoa se pinte de ouro, ela nunca vai me agradar. Então, toda Aham, vez que a gente quer mudar o outro, já tem algo de errado aí. A gente já não parte da aceitação. Nem eu me aceito como eu sou, porque eu fico apontando aham, para o outro querendo mudar, e também não sim, aceito os outros como são. Eu estou o tempo todo querendo exatamente. mudar a essência, o comportamento. Esses dias eu estava vendo um programa na TV e ela falava assim: me incomoda o jeito com que ele come. Né? Não sei se ele mastigava, se Claro. ele fazia barulho. É, Como conviver não dessa dá. forma? Quem tá irritada é ela, né? Ela Não que tá dá. irritada com o jeito com que ele come. Não Aham, dá. não Não dá, dá não para dá. ficar com raiva, frustrada porque o outro come de jeito X, Y ou Z. Não dá. Eu preciso lidar com esse incômodo que eu tô sentindo e trabalhar essas Uhum, questões em mim, porque é meu, não é do outro. Ele tá comendo e para ele tá tudo bem, tá tudo claro, tranquilo. claro, Não é? exatamente. Posso dar um alô para Camila, que entrou? A bonitinha? Pode. Camila Nela, é ela? É. Camila, seja bem-vinda, boa noite. Ela fez psicologia na São Marcos. Fez também, elas são Marcos? É, na São Marcos. Bonitinha. Então, voltando, né? Então, essas mudanças eu acho que a gente tem que. Por isso que existe psicologia, né? Por isso que existe psicólogo. É exatamente por isso, né? É isso aí. Pra... Ah, minha nora também entrou, bonitinha. Seja bem-vinda, boa noite. A Juliana, a Julie. Julie, Bonitinha. bem-vinda, boa noite. Então, essas mudanças a gente precisa, pelo menos a psicologia nos ensina isso, né? Que as mudanças são do outro, são nossas, não são do outro. A gente conseguindo Exatamente. mudar já é um grande passo. O outro é o outro. O outro não, o outro não tem que me incomodar. Boa noite, Julie.
Então, o outro não tem que me incomodar. O outro é o outro. É isso? Enfim. Exatamente, eu falo que é a filosofia do espelho, né? Tudo que me Sim. irrita no outro é o que, na verdade, eu preciso mexer em mim, ou em maior ou menor grau, mas é alguma coisa que, quando eu olho para o outro, eu reconheço nele algo que é meu e que eu Ah, preciso não. trabalhar isso de alguma forma, né? Então, essa coisa de estar irritado o tempo todo, estar com raiva, tem gente que fala assim, nossa, só de sentir a pessoa que ela está no mesmo ambiente, eu já fico com raiva, já me sobe o sangue. Não, o problema não é o Uhum. outro que está entrando. O problema é você que não está sabendo Exatamente. lidar com as suas questões e quando você enxerga elas no outro, você fica tomado de raiva. Exatamente. Exatamente. É, não, aceitação. O mundo seria melhor se as pessoas se aceitassem um pouco melhor, né? Que é a filosofia do AA, né, do Exato. Alcoólatras Anônimos. Até me enrolei aqui, eu uso muito ela no consultório, que é, eu preciso ter entendimento para ver o que eu posso mudar e para ver o que eu Uhum. não posso mudar. Se eu posso mudar, depende de mim. Eu corro atrás e Uhum. vou resolver isso. Se eu não posso mudar, não tenho o que fazer. Né? Então, é Exatamente. a aceitação, é exatamente isso. Eu mudo o que eu posso e eu aceito o que eu não posso e eu sigo em frente, eu não fico mais com aquilo na cabeça, né, ruminando ali o tempo todo. Eu entendo que não dá, né, que da pedra não Uhum. vai sair leite e eu sigo a minha Exatamente. vida e vou comprar leite aonde tem. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É isso que funciona, na verdade. Se assim fosse, Exato. as pessoas seriam mais satisfeitas com as coisas, até consigo. Olha, o que eu tenho de experiência trabalhando com autoestima é que as pessoas não se amam, têm uma Uhum. dificuldade imensa de saber quais são as suas qualidades. Os defeitos elas Sim. me apontam rapidinho, né? Sem Uhum. piscar. As qualidades elas não sabem quais são, elas não conseguem lembrar como elas usam isso no dia a dia para superar dificuldades, que são ferramentas Uhum. importantes. E tem uma questão muito grande de querer ser coisas que não é, uma aprovação que precisa muito do externo. Tem essa Nossa. coisa muito da mídia também, né? Que eu tenho que ter o Uhum. corpo Uhum. ideal, eu tenho que ser a mãe ideal, eu tenho que ser a pessoa ideal. E para mim não existe isso. Então, a questão de se gostar, da aceitação, principalmente de si mesmo, é bem difícil. As pessoas têm muitas Uhum. dificuldades de entrar em contato, de se gostar, de se valorizar. Às vezes eu vejo os pacientes, eu sempre falo, poderia ser uma águia gigante voando pelos ares imensos aí pelo mundo e fica como uma cobra rastejando. Tem um puta potencial, desculpa o palavrão, Exatamente. Não, mas continua ali arrastando no chão e às vezes dá vontade de ir lá e dar uma chacoalhada, acorda, vai voar, o mundo é grande. Né? sabe o que Então, acontece? diga, É a comparação. É exato. sempre o outro na frente. O outro fez, o outro conseguiu, o outro é, o outro tem, e eu, né? Então, Quando o aí paciente fala, pode falar, desculpa, eu cortei. não, imagina. É, não dá para você se aceitar, Fica teoricamente, né? difícil, fica É difícil. difícil, difícil, Às teoricamente. vezes, sim, às vezes os pacientes falam assim, ah, mas eu tô velho demais para tal coisa, ou X idade para aquilo. Eu falei, peraí, mas não tem regra. Uns Não casam com existe. 70, outros com 21. Uns têm Ah, filho com 30, outros têm com 50. Né? Uns constroem a empresa com 13, outros constroem uma empresa com 80. uhum. Não tem regra, né? Não é porque o outro fez X coisa no X tempo que eu tenho que fazer igual. Exatamente, exatamente. Cada um, ainda, né? A história da tal da individualidade. O Sim, outro, voltando, o outro é o outro, eu sou eu, é o isso. outro, entendeu? Quer dizer, se meu tempo foi aos 20, o tempo de uma outra pessoa pode ser aos 40, pode ser aos 60, pode ser aos 80 e pode não ser. Exatamente.
Depende das descobertas, o que você descobre, o que você quer, o que você constrói, depende de uma série de coisas, né? Então, são os tempos. E aí, quando você não se gosta, o mundo fica muito cinza, Duro. preto. Fica preto, você não consegue ver nada. Difícil, Exatamente. né? Difícil. Mas continua falando que eu estou gostando. Tá gostando? E, e, e quanto menos autoconhecimento você tem de si, é mais Uhum. fácil você perder a cabeça. Quanto Claro. menos você percebe o teu corpo, as tuas reações, os teus pensamentos, quanto mais você fica vidrado em algo que não é a Uhum. verdade, porque muitas vezes o que toma a nossa raiva, ou às vezes eu escuto muito isso também, ah, mas fulano sabe que eu não gosto disso, fulano faz para me provocar. E você já disse isso para ele? Ou você já disse isso para ela? Não, mas ele sabe que eu não gosto. Ué, e tem bola de cristal? Né? Tem transmimento de pensamento, eu brinco? Não. Então, às vezes, as pessoas também geram uma raiva consigo, achando que o Uhum. outro está fazendo coisas para provocá-la, que o outro sabe como ela funciona. Não, nem você Não. mesmo sabe como você funciona. Né? Então, a Uhum. falta de autoconhecimento faz Uhum. com que você tenha uma relação ruim com os outros porque você não se conhece e você também não consegue se expressar. Teve um dia que eu estava trabalhando uma paciente com questões sexuais. E aí eu falei para ela Uhum. assim, eu quero que você fale para o teu esposo as coisas que você gostaria que ele fizesse com você, onde você gostaria de ser tocada. E ela falou assim, ué, e eu nem sei, como é que eu vou falar para ele algo que nem eu sei de mim mesma? Difícil. E aí, como é que a gente se relaciona? Né? Como é que fica isso? Então, olha É, como é complicado essa falta de autoconhecimento e uhum. conviver com as pessoas no mesmo ambiente. Se eu não me conheço, é muito mais difícil, Claro, não é? claro. Verdade, verdade, verdade. Em todos os sentidos, né? Você está falando, você tocou num assunto específico, mas acho que em todos os sentidos. Né? Você não se Sim, conhece, não adianta, você não sabe nem o que você quer. É difícil, fica difícil. Imagina o outro, se ele vai sim, adivinhar o que você quer. Não dá, né? Não dá, não dá, não não. dá. Nós ainda, eu sempre falo isso, nós ainda não estamos na fase da evolução que nós vamos conversar através de pensamento. Quem sabe, Uhum. daqui a alguns anos luzes, né? A gente Telepatia, converse não, através do pensamento, mas a gente ainda não está nessa fase. A gente não passou ainda desse game. Né? Então a gente precisa se expressar. Mas para eu me expressar, eu preciso me conhecer. E eu preciso exatamente. entender muitas vezes que o outro não está pisando no meu pé porque ele quer, porque simplesmente ele não viu que o meu pé está ali. E aí isso gera uma Uhum. raiva muito grande, né? Então, às vezes ele faz coisas, não é para me magoar nem para me deixar com raiva. Ele está fazendo sem perceber ou sem saber. Por isso, a gente precisa se conhecer e se comunicar, para que Uhum. este ambiente familiar, para que esse ambiente seja saudável. Exatamente, exatamente. E às vezes ele faz o que quer fazer mesmo, viu? E aí eu preciso entender também isso, e se de repente essa pessoa tá pisando demais na bola, opa, tem algo de errado aí. Não é só, não pode ser unilateral, entendeu? Não dá para ser Não. unilateral. Né? Então, às vezes o outro está fazendo pirraça porque quer fazer pirraça. Eu chamo essa filosofia de jogo do outro. O que Aham. é jogo do outro? Quando o outro faz de tudo para me provocar e eu entro na provocação dele, fico com raiva, fico pé da Exatamente. vida e ele ganha. Ele ganha, porque ele queria me provocar, conseguiu Uhum. e me tirou de sério. Então eu tô fazendo o jogo do outro. Agora, quando o Exatamente. outro me provoca e eu dou de ombros, e eu, por mais que por dentro às vezes eu tô com um pouquinho de raiva, não muita, mas eu deixo passar, cada vez que ele tenta fazer isso, ele não consegue me atingir, eu tô fazendo o meu jogo. Eu não tô deixando o outro, o comportamento do outro destruir a minha paz. Então, muitas Exatamente. vezes a gente se leva, a gente se deixa Uhum. levar
pelo jogo do outro, porque o outro quer me provocar e eu deixo ele perceber, ele saber e fico com raiva. E ele tá ganhando. Sempre ele ganha ponto e eu perdo. Eu perco. Eu perco a minha paz, eu ganho muita raiva, eu perco a minha saúde e a situação fica tensa. Mas a vida não deixa de ser um jogo. Uh-uh. É um jogo. Só que tem que saber jogar. Tem que saber a hora que você entra em campo e o que você faz dentro do campo. E a hora que você tem que sair do campo. E deixar o outro, entendeu? Deixar o outro agir. Autoconhecimento, voltando. Sim, sim. Né? O autoconhecimento é a chave principal. E muitas vezes entender também que aquele não é mais o campo para mim. Já deu. Uhum, Né? Eu vivi aquele tempo naquele campo jogando esse jogo da vida e eu já estou numa outra fase e o outro não consegue me acompanhar. Muitas vezes eu tenho que deixar esse outro para poder seguir em frente. Porque esse jogo já não me serve mais. Oi. E a gente fala disso com muita facilidade. Só que as pessoas não conseguem ver isso com tanta facilidade. E a gente fala com facilidade porque às vezes a gente está fora do campo. Sim, sim. Eu acredito que quando é com a gente, a facilidade não é tão grande em enxergar. Exatamente. E se torna mais fácil quando a gente tem, de novo, o autoconhecimento. O autoconhecimento, porque a gente começa a meio que se coçar, perceber que tem algo que não tá legal, a gente já começa, opa, isso, né? Então, exatamente. Por isso, terapia. Por isso, suspeitíssimas. Suspeitíssimas para falar. É suspeita para falar, mas é o caminho. Mas também é uma necessidade. A pessoa precisa querer. E ela precisa estar aberta para. Ela precisa querer fazer terapia. Entender por quê. Estar preparada para. Eu conheço gente que se dá alta. Porque a psicóloga está repetindo sempre a mesma coisa. Aí eu digo assim, mas espera um pouco, não é a psicóloga que está repetindo a mesma coisa, é você que está repetindo a mesma coisa. Ah, mas eu me dei alta, porque ela está sempre falando a mesma coisa. Então tá bom. É a pessoa que... Então, as pessoas não têm essa noção. Eu acho que é aí que fica difícil, entendeu? Então, também é uma outra questão, né? Por isso que o profissional precisa saber muito para lidar com essas coisinhas. Que esse estado, eu sou louca das filosofias, tá? Adoro contar a historinha, porque eu percebo que os pacientes decoram. E aí eles falam, olha, essa semana eu fiquei fazendo aquilo, né? Eu fiquei chorando leite derramado. Então eles já têm consciência, é mais fácil para trazer para consciência. E eu ouvi essa história de uma outra pessoa e eu trago para mim, não é minha. Ela falava que a gente não pode ficar dando, eu não sei se é braçadas no caiaque. Se você pega o caiaque e fica remando só de um lado, ele vai remar em círculos. Você não vai sair do lugar. Por isso você precisa remar com os dois braços. Então, quando a gente está preso no mesmo lugar, é porque a gente continua fazendo as mesmas coisas, não está tendo resultados, a gente continua insistindo, né? A gente fica insistindo numa porta fechada ou num lugar que não tem porta, e a gente está esperando que se abra uma porta de onde não tem, que é esperar cair uma laranja do pé de maçã, e não vai cair mesmo. Então, a gente fica ali remando, mas não sai do lugar. Então, muitas vezes, a gente precisa entender, até que cair a ficha, fala, opa, peraí, eu já tô aqui há 3 dias, remando sem parar e não saio do lugar, tem alguma coisa errada, eu preciso mudar de comportamento. Porque este comportamento de remar só com uma mão não está funcionando. É que a gente esbarra, às vezes, em resistências, né? Às vezes as pessoas resistem um pouco em mudar. Mudança é difícil, mudança é complexa, na verdade, né?
Você tem que desvestir para começar a vestir de novo. E a gente fala de conteúdos internos, né? Não é trocar de roupa. Não. É lá dentro a coisa é de dentro para fora. Então a dificuldade está aí. Não é fácil. E eu entendo que não é fácil. E você também entende que não é fácil. Sim, sim. Não é? Mas é possível. É possível, tudo é possível, É desde que a gente possível. esteja disposto a. Uhum. Não é? Eu estou disposta a mudar, então é possível que eu mude. É isso? É isso. É possível, vai dar um pouco de trabalho, porque se fosse Muito fácil todo trabalho, mundo faria, né? Se fosse muito tranquilo, trabalho. todo mundo faria as mudanças Tá? radicais. Então, vai dar Vai. trabalho, vai demandar tempo, porque não é algo mágico, não é Não. mágica, é um processo, né? É um Uhum. processo que não envolve só comportamentos, envolve pensamentos, envolve muitas outras coisas. A gente envolve Uhum. sair do automático, porque a gente já está Uhum. acostumado a fazer várias coisas no automático e aquele automático não serve mais. Não é tão simples, mas é possível, é Uhum. fácil e as pessoas ao longo do tempo e ao longo da terapia, elas trazem isso de que, nossa, a velha eu não faria ou não fazia como eu estou fazendo É. agora. Agora eu estou mais feliz. Eu estou aprendendo a dizer Uhum. não. As pessoas têm muita dificuldade de dizer não. É um comportamento que é bem complicado de aceitar tudo e ficar mal e ficar com raiva, né? Então, Uhum. assim, é um processo que não é tão tranquilo, é meio tumultuado, mas é um processo possível. E quando a pessoa entra nesse ritmo, ela consegue ter muito bem-estar, qualidade de vida, melhora no relacionamento interpessoal, Olha, melhora no seu posicionamento como pessoa. É muito legal. é muito interessante. É bastante interessante. É, a mudança ela é uma coisa difícil mesmo. Ela não é fácil, né? Mas eu acho que a partir do momento que você se dispõe a mudar, as coisas ficam mais fáceis para você. Você começa. Exatamente. É assim, e uma outra coisa que você falou, dizer não. A hora que você consegue dizer o primeiro não, aí o não desencadeia. Aí fica muito fácil Sim. dizer não. E dizer não não te incomoda. E tem gente que, credo, você fala não. Aí eu falo. E graças a Deus falo não, e há muito tempo eu falo não. Entendeu? Não, não é, pronto, não é, não, é não. Nossa, você fala com uma facilidade e me faz bem falar. Não, para algumas coisas. É verdade, mas é difícil. Acho que o primeiro não, Sim. para quem não está acostumado, é uma coisa muito difícil. É uma faca no peito. Dizer Nossa, não é para uma o outro. coisa. É, mas aí você aprende que não é tão difícil assim. Se eu ouço não, por que eu não posso dizer não? E eu também trabalho com uma outra forma de dizer não. Eu já Hum, falei isso aqui em uma das lives, que é dizer não para si mesmo, porque a gente tem muito essa coisa de que também eu quero me presentear, eu mereço, eu mereço. E às vezes, né, vou dar um exemplo da pessoa que está no regime. Eu já comi um é, pedaço de bolo. Eu não preciso comer o bolo inteiro, eu preciso dizer não para mim. Eu claro, preciso dizer não também. para mim. É aí. Eu tô economizando e eu continuo comprando sapato que eu não preciso. Eu preciso dizer não para mim. Eu preciso Uhum, também aprender a uhum. dizer não para mim. O mundo não é dizer só não para o outro e tudo eu posso. Eu não posso tudo. Exatamente. Tudo tem limite. O que a gente Uhum, pede para fazer com criança, o adulto também tem que ter limite. Não é só a criança que tem que ter limite, não sim, é? Não sim. adianta. Regras, horários. Exatamente. Planejamento de vida. Não uma coisa muito rigorosa, mas tem um planejamento de vida. Você precisa disso, não é? Você precisa ter regra. Precisa disso. A gente precisa de regra para viver. Senão vira bagunça. Sim. E precisa A ter regra. limites no sentido. Pode falar da regra. Isso. Eu ia falar da regra. A regra é respeito. E eu percebo também uma questão de limites, principalmente nos adultos, Uhum. né? Eu Uhum. trabalho 200%, não tem limite, né? Eu acabo não Não. respeitando outras áreas da minha vida, lazer, relacionamento, amigos,
prazer, hobbies. Então a gente precisa dar limites para a gente também. Não dá para ser só 100% trabalho ou só 100% diversão. Precisa ter esse equilíbrio. Uhum. Mas às vezes você entra de cabeça no trabalho porque você não quer viver outras coisas. O trabalho de alguma Exato. forma te satisfaz. Só que aí fica um buraco lá atrás que você não consegue mais preencher. O que você deixou de fazer em função do trabalho. Exatamente. E são coisas que às vezes o tempo não te permite recuperar. O tempo não volta. Exatamente. Nossa, minha Que é família uma coisa inteira está que. entrando. Minha Ai, família que inteira. chique! Ai, tô toda feliz, tô toda Agora é minha chique. sobrinha. A senhora, a senhora imaginou lá naquela época, em 2007, de 2004 a 2003, eu acho. A senhora Foi, né? imaginou que estaríamos juntas, assim, fazendo uma live? Não, fazendo live não, porque eu nem sabia o que era isso, entendeu? Mas que eu gosto muito de encontrar vocês, eu gosto. Eu gosto mais de encontrar Ai, vocês trabalhando. Eu acho isso o máximo. Falando sério. Eu fico eu fico super feliz. feliz. Eu fico feliz. Eu fico Eu muito feliz. também, Feito parte dessa trajetória, de alguma forma, né? Vamos jogar confete muito. no carnaval. Muito. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu fiz São Marcos. Eu estive com os melhores professores, com os melhores colegas de classe. Tô toda enrolada, tô Também. nervosa. Eu tive os Vamos melhores ficar. professores. Eu estudei na melhor Aham. época da faculdade, pelo meu ponto de vista. Eu tive os melhores colegas. Aham. Era uma turma grande, uma turma boa. Então, eu sou muito É. feliz. Eu me sinto privilegiada de ter feito São Marcos. Eu acho que de 2003 a 2007, eu não vou lembrar o início agora, acho que 2004, não me lembro. Mas eu sou Aham. muito feliz e eu tenho muito orgulho da São Marcos e de todos os professores que eu tive aula, que me ensinaram algo. Então, eu trago isso, sim, para o consultório. Não estou me gabando, mas já estou. Os meus pacientes, eles gostam muito do meu trabalho e eu vejo Que muita bom. evolução deles. E eu fico muito Aham. feliz. Eu me realizo sendo psicóloga e a melhor coisa que eu poderia ter escolhido na minha vida é ser psicóloga. Eu amo, eu faço isso com muita paixão e eu volto para casa todos os dias muito feliz. Quando Meu eu estou no filho também consultório, agora eu estou em casa, né? está em casa. Agora meu filho Agora... entrou também. É uma bagunça só aqui. Não é bagunça, não. Não, eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que o que nós pudermos fazer, fizemos o melhor possível. Eu sou formada pela São Marcos, você sabe, né? Então, para mim é tranquilo também falar bem. E falo bem dos meus alunos também, muito bem. Fico muito, 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 muito feliz de saber que vocês estão trabalhando e trabalhando sério. Que bom, fico feliz. Tá muito legal, A tá muito live legal. vai cair, porque já está dando aqui uma Já hora. vi, percebi, Eu percebi. quero agradecer pelo carinho, é muita felicidade ter a professora Vera aqui na live comigo, contribuindo. A gente não tinha Aham. combinado, foi o acaso, que Não, eu não acredito. eu estava passando pelas notícias, pela casinha do Instagram, eu vi, xixa, peraí, vou falar com a Silvana agora. Silvana Sá, vou falar com a Silvana. Porque eu lembro a Eu história do mesma. Cissa, né? Muito legal, a história do Cissa Guerra. Não, você não sabia que era você. O Leiliano falou para você. Vai você, Cissa Guerra, eu não sabia que era você. Eu lembro de algumas Eu coisas aí. mesma. E por conta dele, eu me tornei Cissa Geller de verdade. Hoje é minha marca. Olha, que bom, que Por bom. conta dele, o apelido ficou famoso e hoje eu uso como marca. Que legal, legal. Legal. Muito Silvana Sá, obrigada. Cissa Guerra, imagina, obrigada a você mesmo ter permitido a Gra- invasão. E até qualquer Gratidão pelo hora. carinho. Imagina, Gratidão imagina. pelo conhecimento. Gratidão por compartilhar conhecimento. E Aham. conte comigo. Você também, conta comigo. Assim que eu te ver Com fazendo uma certeza. live, eu vou dar. Porque há muitos anos atrás eu nem sabia o que era isso. Mas eu passo aí e dou um recadinho, tá bom? Tá bom, então. Beijocas. Tchau, galera. Beijo. Boa noite. Gente, beijo.